Olá a todos, bom dia. A gente veio gravar mais um vídeo agora, falando sobre as curiosidades de alguns materiais que eu tenho aqui, que é interessante nós passarmos, né? Que muitas das vezes as pessoas não têm contato com esse tipo de material, né? Esse aqui que eu vos apresento aqui é o Códice Basilensis. Ele data do século 8 depois de Cristo, tá bom? Ele foi totalmente escrito à mão, de um grego assim bem exemplar mesmo, tá? Possivelmente pela mão de um único copista. E ele contém os 4 evangelhos, isso, contém os 4 evangelhos ali, tá bom? E é muito interessante esse manuscrito aqui, tá? Você vê aqui que ele está um pouco amassado, tá vendo? Que o couro mesmo é que se encontra nessas condições, está meio ressecado, né? Acho que ele data do século 8, né? Bem distante daquele texto que nós conhecemos, que são o Códice Vaticanos, o Alexandrinos e o Códice Sinaítico, que ambos datam do 4º século e o Alexandrino do 5º século. Esse aqui é do século 8, 300 anos depois daquela construção, né? Nós temos aqui o Resh, aqui, ó, muito interessante, é o Ró, quer dizer, o Ró aqui, o Resh é hebraico. Nós temos aqui o Fi, ó, muito interessante esse texto aqui, tá bom? Ele data do século 8, contém os 4 evangelhos, tá bom? E você percebe que todo o texto aqui ele está bem harmonizado. O texto está bem fluido. A caneta do escriba ele foi muito sucinto. Tá? É um grego de uma letra, de uma beleza sem comparação. Tá bom? E você vê... Aqui nós temos um comentário aqui, ó. Macários, bem-aventurado. Tem como ver aqui. Aqui parece que o texto foi restaurado, tá vendo? Tem uma fita aqui ou alguma coisa que agarrou. Tá vendo? Muito interessante. Aqui tem que pegar para traduzir, né? Aqueles que não tem como ver aqui. Possivelmente essa leitura aqui foi diferente dessa. Porque aqui pode ser um outro escriba posterior que colocou algum comentário. Você vê que as letras estão diferentes ali. Tá bom? Aqui o Basílice, aqui simplesmente aqui um carimbo, né, da biblioteca. Se encontra na biblioteca da Inglaterra. Ele é um manuscrito da categoria 5. Aqui você vê um outro comentário dele. Tá bom? Alguns desenhos aqui, ó. Jesus, Cristo, né? A nômina sacra, né? Senhor. E muito interessante esse códice aqui. Aqui um outro comentário, né? Talvez posterior a ele ao século 8, né? Não sabemos a data precisa dele, quando foi. Aqui você tem um cabeçalho, então, aqui do Evangelho de São João. Evangelho de São Mateus, desculpa. Evangelho de São Mateus, aqui, ó. Matitaion. Evangelion, tá? Catamatitaion. Segundo o Evangelho, escreveu São Mateus. Aí você tem aqui o Libros Genésis da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vê a nômina sacra aqui, muito interessante. Tá? Você tem aqui, ó, filho Jesus Cristo, filho de David. Tá? Muito bacana. Este aqui. Então, o Mateus já começa por aqui. Tá? Você já vê aqui, ó, algumas palavras um pouco meio desarranjadas. Mas é interessante que nós falamos do texto versal versalete. O que isso significa?
é quando você vai escrever uma palavra que você começa a primeira palavra com a letra maiúscula e as outras em letra minúscula. Então você vê aqui o versal, o versalete aqui, ó, Fares, né? O F maiúsculo aqui bem grande e as letras menores ali, tá? É muito interessante esse códice aqui. Códice quer dizer um caderno, né? Onde eles folheavam e ficava melhor do que enrolar e desenrolar o rolo, né? Aqui, ó, Roboão, muito interessante, né? Abias, né? Você vê que o texto está um pouco meio de lado agora, porque realmente, diferente dos outros textos, nós não vemos aquela linha imaginária aqui que era colocado com estilete. Por isso vem a expressão estilos, né? do escriba. Mas é um texto assim, de um floreio realmente, as aras, um texto de um floreio realmente muito bonito. Um grego assim bem escrito, bem cuidadoso. Aqui um ponto final aqui, ó. Aí você vem e começa o outro texto, aí ponto final e sucessivamente, ó. Tá vendo? Isso já vem da época já da antiguidade. Você tem um ponto final, você tem um espaço aqui, ó. Bem interessante mesmo. Genésise aqui, ó, que veio a gerar, né? E ele é um texto do tipo bizantino. Por que bizantino? Que vem de Bizâncio, né? Por isso que é chamado de bizantino, Bizâncio, né? Aqui a Maria, aqui, ó, Maria. Aqui Maria, aqui, ó. Muito bacana, né? É um grego assim mais, vamos dizer, moderno, né? Não moderno como o grego de hoje, mas uma evolução assim bem bacana, né? Muito interessante as questões aqui. Aqui um M e o Ró, aqui, né? Possivelmente romanos, né? O Roma. Muito bonito mesmo. Nós percebemos que aqui ele já começa a mudar a sua escrita, né? Ele não tem como Códice Sinaítico Vaticano aquela linha imaginária em volta aqui, né? Para fazer a delimitação do texto. Aqui escrito em vermelho são comentários dos escribas, né? Aqui um desenho aqui, ó, tu, de, né? E de foi gerado, o resto aqui não tem como ver, tá um pouco meio apagado. Mas esse aqui é o Códice Basilensis, século VIII. Nós vemos também que o texto, muitas das vezes, ele começa de um lado e outras vezes ele começa do outro lado. Você vê que o espaço maior aqui agora está do lado esquerdo ou do lado direito do manuscrito, né? Só ver a perspectiva aí de quem vê ela de um ângulo diferente, né? Você vê que agora ela já vai mudar de lado. Ela vai ficar mais cheia do lado de cá. Tá vendo? Aqui ela já fica mais vazia. Possivelmente na hora da dobra, né? Para evitar dele ficar dentro da dobra do miolo, fazia-se esse tipo de diagramação, né? Desculpa. Esse tipo de diagramação, né? Então você vê que até nisso, na época, eles já pensavam para quando dobrar o livro aqui, como você está vendo aqui na tira, tá vendo? Aqui você já consegue ver aqui, ó, tá vendo? As dobras da linha imaginária aqui, ó. Ele pegava uma régua, um estilete, ele rabiscava e ele escrevia exatamente ali o texto não ficar desarranjado, tá? Então esse aqui é o Códice Basilense, século VIII, categoria 5. 5 porque não tem muita importância como Códice Sinaítico, o Vaticano e o Alexandrino,
que são os mais antigos, né? Isso aqui já é data do século VIII, quer dizer, muito longe do Códice Sinaítico e do Vaticano, né? 300 anos depois ali. E nós temos que entender também que o Códice Vaticano e o Sinaítico, ele é um palimpsesto, ou seja, o texto foi reescrito várias vezes ali, né? E esse aqui, então, do século VIII, que data de 300 anos depois daquele palimpsesto, então, com certeza, ele foi remexido ali, então, muitas e muitas vezes aí. Bom, então, esse aqui que eu queria mostrar para vocês, ele faz parte da minha coleção pessoal aqui, né? Códice Basilensis, século VIII, e, na verdade, não é um palimpsesto, né? Que vem da palavra palim, quer dizer de novo, sexto quer dizer raspado. Quando o texto não tinha muito mais validade, né? Ou as palavras eram se atualizando, ele se reescrevia novamente, tá? Porque o couro era caro e custava caro fazer o trabalho de escrita, né? Demorava muito para se fazer isso, então eles reaproveitavam então o material. Bom, esse aqui você vê que ele está bem duro, né? O couro, então possivelmente deve ter passado aí por um tempo no sol ou pegando umidade, ele acabou enrugando ali. Mas de qualquer forma ainda é um texto linear muito lindo, bonito de se ver, e fica aí então como uma particularidade para você conhecer um pouco mais sobre a evolução do Novo Testamento. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos então numa próxima aula.